Olá, veja esta conta. O mundo investe por ano 100 bilhões de dólares na China. Desse total, o Brasil participa com menos de 0,1%. E no Brasil? Por ano, o mundo investe aqui 68 bilhões de dólares. Desse total, os investimentos chineses representam 16%. E mais um detalhe, os investimentos chineses aqui só fazem crescer. Já nossa expansão por lá ficou praticamente estagnada na última década. O Conta Corrente Especial quer saber por quê. Por que a parcela brasileira nos negócios na China é tão baixa? Será que falta arrojo às nossas empresas para participar mais do exuberante crescimento chinês? Será que falta incentivo do governo, do nosso aqui? Ou o ambiente de negócios precisa ser aprimorado? As respostas vamos tentar obter agora com Cláudio Fristac, consultor do Conselho Empresarial Brasil-China, e Kevin Tang, diretor da Câmara de Comércio Brasil-China. Vamos começar falando de investimento, né? Por que essa correlação tão desequilibrada? Porque a economia chinesa é muito grande e a nossa é bem menor diante deles? Não, na realidade, eu acho assim, as empresas brasileiras, elas saíram, digamos assim, do Brasil, foram buscar novos mercados em termos de investimento nos últimos 10, 15 anos. Já era um momento que a China já tinha amadurecido. Quando nós olhamos para trás, na década de 80, os dirigentes chineses estavam mais, enfim, estavam chamando para si, para a China, um conjunto grande de empresas em todos os setores. Na verdade, eles começaram por setores leves, brinquedos, enfim. Progressivamente, o grau digamos assim, de filtro para os investimentos aumentou. O governo chinês, ele tem uma política que, ao longo do tempo, ele muda suas prioridades em termos de recepção dos investimentos. Então a China não está facilitando a nossa vida. Então agora é o seguinte, agora eles querem outro tipo de investimento. Quando nós tínhamos os mecanismos, os meios, a competência para entrar, sabíamos como produzir, por exemplo, muito bem têxteis, isso era na década de 80, nós não estávamos preparados para ir, porque nós tínhamos outros problemas aqui no Brasil, instabilidade macroeconômica, as empresas estavam muito mais voltadas para dentro. Então, de alguma forma, em primeiro lugar, nós perdemos um pouco esse tempo histórico. O que não quer dizer que a coisa não seja impossível, mas isso é uma razão importante. Existem outras razões, sabe, Sidney? Em primeiro lugar, além dessa da questão do tempo histórico, o ambiente de negócios da China é muito diferente do ambiente do Brasil. Tá? Tanto em termos de relacionamento, sabe, de como é que se forma a empresa, como é que você estabelece as suas relações, como também tem outros fatores. O próprio nível de regulação que os investimentos estrangeiros sofrem lá são muito maior, uma certa rigidez, você pode dizer, ou direcionamento maior do que aqui. Então você tem uma série de razões que, de alguma forma, reduziram ao longo do tempo, fizeram os investimentos brasileiros muito limitados. Além, obviamente, da distância cultural e a distância física. Né? Agora, tem um segmento, Kevin, não vamos falar muito de investimento, bastante nesse programa, mas tem um segmento que é o comércio, que dá para aferir um pouco a relação dos países. Não é uma ciência exata, tem que ser 50 para lá, 50 para cá, às vezes um país pode exportar mais ou importar menos, mas é preciso ter uma relação de um certo equilíbrio. E não há esse equilíbrio entre Brasil e China, né? O que é preciso fazer para que ele exista? Então, hoje o comércio Brasil-China, ele está no seu mais alto patamar histórico. A gente viu a década passada representar o grande aceleramento da troca entre os dois países. A gente saiu de uma base de mais ou menos 3 bilhões no ano 2000 de trocas bilaterais para ano passado superar 76 bilhões. Então, o comércio, eu diria, é um precursor desses investimentos. À medida que os países, que as economias vão se interligando, né, naturalmente as empresas chinesas que vendam para o Brasil vão querer vir também se instalar aqui. Então, o comércio, eu diria que a década passada foi o carro-chefe para esse crescimento do comércio e essa década vai representar a mesma coisa, talvez, para os investimentos, né? Como tornar isso mais equilibrado? O Brasil hoje ele exporta muito commodities, né, para a China e importa produtos industrializados. A China, os investimentos chineses que a gente vê aqui, eles são justamente direcionados em grande parte para esse setor de commodities. Então a gente vê a China investir no Brasil na área de energia, né, interessado em minério,
interessado em terras para alimentos e outras matérias-primas. O Brasil ele tem que equilibrar mais esse comércio, ele tem que expandir um pouco a sua base, a sua pauta comercial, mas isso não é só com a China, é com o mundo. E como é que você faz isso? Você faz isso investindo em pesquisa, em inovação, você agregando valores. Agora, você diria então que nós temos problemas aqui também no Brasil, porque a tendência é você dizer que a culpa é do outro, né? É verdade. Assim, o custo Brasil não precisa nem repetir, acho que todo mundo já está cansado de saber as dificuldades que as empresas brasileiras enfrentam. Eu diria até um pouco mais. A China hoje, as empresas chinesas que investem no exterior, a China é o maior investidor no Brasil, mas as empresas chinesas que investem são em grande parte empresas estatais. E elas têm esse mandato de assegurar recursos estratégicos para o crescimento chinês. Então, energia, alimentos, recursos minerais, né? E o Brasil oferece tudo isso. Então, é natural que as empresas chinesas, estatais em grande parte, investam no Brasil. Além disso, o grande mercado consumidor brasileiro também oferece grandes oportunidades para outras empresas chinesas que conseguiram tecnologia e produtos sofisticados que são vendidos hoje. Então, a gente fala de eletrônicos, automóveis, máquinas de construção, que estão também agora mais maduras, empresas chinesas e marcas chinesas mais maduras, prontas para se estabelecer no exterior. Acho que é até interessante o que o Kevin acabou de mencionar, porque, na verdade, em 2011, diferentemente de 2010, o grosso dos investimentos chineses foram em manufatura, não em recursos naturais. Ou seja, isso é um aspecto importante da China. Existe uma mudança muito grande. O que era ontem não vai ser amanhã, né? O padrão de 2010 foi exatamente mais no sentido dos recursos naturais. O padrão de 2011, do investimento chinês no Brasil, muito mais direcionado a manufaturas, à indústria, digamos assim, indústria de transformação. A China enxerga o Brasil como um parceiro de longo prazo, um parceiro estratégico, tá? E o que está faltando, talvez um pouquinho aqui, é nós elevarmos a China a uma outra categoria. A China realmente é um país diferente, é uma economia que está num processo explosivo no sentido de crescimento muito rápido, tá? E talvez a atenção que nós temos que dar. Aí quando eu falo nós, é governo, sociedade civil. Mas isso não tem acontecido nos últimos anos? Se você verificar e olhar lá o ranking, você vê que a nossa relação histórica básica nos últimos, 40 anos com os Estados Unidos. E você olha agora a China, você vê a subida da China nos últimos anos de uma forma incrível para o topo. Mas nós temos que talvez dar mais atenção. Quando eu falo mais, nós é a sociedade, o governo, etc. Não é suficiente o grau de atenção, o grau de principalidade, digamos assim, que nós estamos dando para a China. Eu acho que basta de dizer que a China tem uma característica, as pessoas, não existe precedente no mundo histórico. Você olha desde a Revolução Industrial, uma economia que tenha crescido a uma taxa média de 9%, 10% por 30 anos consecutivos. Então, isso exatamente fez essa economia explodir de tamanho e, de repente, se tornar um grande ator no mundo, junto com a Europa e os Estados Unidos. Deixa eu pegar esse nó rapidamente, só para o Kevin também falar se é mesmo necessário que as culturas se interajam um pouco mais, que a gente veja a China sem aquele aspecto do inusitado, porque é realmente uma sociedade diferente, e deve ser o mesmo deles em relação a nós também, que certamente eles olham para cá e têm uma mesma sensação de estranhamento natural, né? Como fazer para criar essa aproximação? Então, um ponto muito importante que eu acho que também facilita as empresas chinesas a investirem no exterior é a quantidade de alunos que a China manda para o exterior. A China hoje tem 1.300.000 alunos nas universidades do mundo. Mas também aqui no Brasil se cresceu esse número, ainda não com a mesma proporção. Claro. Para estudar lá fora. Exatamente. Então, é necessário ter essa interação maior. Ainda existe um desconhecimento muito grande, né? A China, ela tem vamos dizer, secular, essa tradição secular de conhecer e expandir o comércio e as relações com o mundo, desde a época do almirante Zhang He, que disseram que foi o real descobridor das Américas, né? Mas hoje você vê a China muito fortemente, empresas até, de certa forma, agressivamente buscando novos mercados, se estabelecendo em novos países. O que a China tem feito na África é muito significante. Então, essa cultura chinesa de ir para fora precisa ser um pouco mais emulada pelo Brasil, né? O Brasil precisa estar também mais condicionado a incentivar suas empresas. Claro que a gente tem alguns
exemplos específicos onde o governo incentiva via BNDES, via outros mecanismos, mas eu acho que o empresário brasileiro, em geral, ele precisa olhar um pouco mais para fora do Brasil. Olha, é aí que está. É um bom ponto, porque eu fiz essa pergunta aqui, eu compartilhei com o nosso assinante. Então, uma das perguntas que eu fiz, qual foi? Será que falta arrojo às nossas empresas para participar mais do exuberante crescimento chinês? E como? Nós vamos para o intervalo e, na volta, vamos continuar falando de investimento, um pouquinho de comércio também. E quando falamos de arrojo, esse espírito empreendedor combinado com investimento público também, ou diminuindo o custo do Brasil. Enfim, vamos saber quais são os nós que a gente precisa desatar. A gente volta já. Voltamos para dar sequência a esse assunto que é absolutamente atual, a relação comercial e de investimento Brasil-China. No bloco anterior, deixei a pergunta, falta arrojo aos nossos empresários, está faltando mais ousadia ao governo, está faltando mais iniciativas que possam nos ajudar mutuamente para que Brasil e China possam desenvolver mais relações comerciais, culturais, criar uma aproximação talvez histórica que ainda não tenhamos feito, Cláudio? Olha, nós, no Conselho Empresarial Brasil-China, realizamos recentemente um estudo exatamente sobre a relação Brasil-China no que diz respeito à troca dos investimentos, no fluxo de investimentos, e particularmente o fluxo daqui para o Brasil para a China. E uma das perguntas que foram feitas aos empresários, foram feitas entrevistas em grande detalhe, empresários brasileiros e chineses. Empresários brasileiros que estão investindo na China, que têm negócios na China. O que poderia ser feito exatamente para estimular, para promover? E houve um conjunto grande de respostas, mas talvez a coisa mais importante nós temos que dar a devida atenção, nós como sociedade. O governo tem que elevar a relação Brasil-China para um patamar. Exemplos, 2 ou 3 exemplos que os empresários exigiram. Não, por exemplo, maior coordenação entre as nossas diferentes agências. O governo chinês ele tem um grau de coordenação lá muito grande. Você fala com um, você está falando com todos, digamos assim. Aqui o grau de coordenação é um pouco menor. Segundo, eu acho que tem que haver um movimento, já existe um movimento do governo no sentido de estimular o comércio, tentar diferenciar a pauta, porque nossa pauta realmente ainda é muito concentrada em commodities, mas no plano do investimento, esse movimento ainda é um pouco mais modesto. Ou seja, nós ainda estamos, enquanto país, muito focado, muito olhando o comércio, olhando menos investimentos. Então, o que poderia ser feito concretamente é um conjunto de incentivos, de elementos promocionais para estimular as empresas brasileiras a conhecerem melhor a China, irem para a China, acharem seus parceiros, porque isso é um outro aspecto. Então não é falta de arrojo, talvez é falta de definição e Falta coordenação. de informação. É aquela velha história de uma política definida para a relação. É uma política definida. Você tem pouca informação sobre o mercado chinês, sobre as oportunidades na China. E quando você vai para a China, é importante, acho que é muito importante, também eu ouvi o Kevin sobre isso, você não casa apenas com uma empresa chinesa. Isso é um pouquinho diferente. As empresas chinesas podem vir ao Brasil, vêm sozinhas, podem ficar sozinhas. Lá, normalmente você tem que achar um parceiro, que não é muito simples. Esse parceiro normalmente é associado ao governo. O governo é teu sócio, explícito ou implicitamente. Tá? E terceiro lugar, você tem que estabelecer uma rede de relação. Você tem algo que eles denominam de guanxi, que na realidade é um relacionamento. Diferentemente daqui, isso é muito importante. Você estabelecer credibilidade, um relacionamento de médio e longo prazo. Então, esses obstáculos implicam em quê? Que você tem que ter perseverança. Você tem que ir lá e continuar lá durante os anos e os frutos vão aparecer. Deixa eu perguntar para o Kevin também nessa mesma linha. É isso mesmo, Kevin? Você concorda com essa análise que foi colocada? Com certeza. Eu acho que realmente falta essa interação maior, falta esse conhecimento, essa vontade de investir realmente na China. E eu diria que é um momento muito propício para isso, que a China ela passa por uma transição muito significativa. Se a gente olhar há 30 anos atrás, a população chinesa era basicamente rural, ela é 80% rural e 20% só urbana. Hoje isso está meio a meio. Se você olhar o que isso representa, a China construiu 2 Brasis nas cidades. Então, 390, quase 400 milhões de pessoas saíram do campo para a cidade. O Brasil também teve um fenômeno muito parecido. O Brasil também. Se urbanizou. Exatamente. Essa escala é uma escala gigantesca. Mas isso representa, ao mesmo tempo, também uma grande oportunidade para empresas brasileiras. De que tipo? Dê exemplo. De alimentos, por exemplo, de bioenergia. A China hoje é o maior mercado para automóveis.
Então, o Brasil vai consumir cada vez mais energia, biotecnologia matérias-primas. e matérias-primas. Essa classe média chinesa está se expandindo muito rapidamente. O padrão de consumo da classe média chinesa vai ser cada vez mais exigente próximo, também. exigente e próximo da nossa classe média. Então, por exemplo, o Brasil tem uma vantagem comparativa enorme, sabe em quê? Em cosméticos. Nós estamos no topo, lá entre os nós quatro estamos mais no topo. maiores consumidores. Nós somos o maior reprodutores. consumidor de shampoo no mundo, por Verdade. exemplo, e assim vai. Então, na realidade, além de alimentos, além de bioenergia, tudo que é produto para uma nova classe média ascendente na China, que nós temos produzido, temos uma vantagem comparativa aqui, eu acho que seria interessante nossas empresas estarem lá. Agora, Kevin, há disposição da China também de se abrir para talvez mudar um pouco essa matriz cultural e entender um mundo um pouco diferente? Porque o que se diz também? Que quando se fala na busca de parceria, o chinês prefere ter um parceiro chinês no outro país e não ter exatamente uma correlação talvez um pouco mais aberta. Talvez porque ele precise, diferentemente do nosso calor mais imediato, nós nos conhecemos e as coisas já andam, parece que mais rapidamente, mas o chinês um pouco mais desconfiado, talvez ele precise um pouco mais de certeza. Mas como é que se faz para quebrar essa barreira no relacionamento? Claro. Bom, eu diria que é fundamental, tá, deixar claro para os chineses as regras do jogo no Brasil. Tá? Eu acho que muito da desconfiança dos chineses vem justamente por desconhecimento ou pela confusão. A regra muda, ele fica desesperado. A regra muda e ele fica desesperado. Né? Então, muitas empresas com quem a gente conversa, com a Câmara auxilia a trazer para o Brasil, quando a gente vai explicar o código tributário ou trabalhista para eles ficam loucos. Então, eles ficam muito receosos e muda toda hora. Então, eles ficam um pouco receosos quanto a isso. E por conta disso, eles sempre preferem ter alguém que eles confiem. E o relacionamento que o Cláudio mencionou, o Guanxi, é muito importante nesse sentido. Tá? Então, eu acho que o desconhecimento do mercado e a complexidade do mercado brasileiro para investidores estrangeiros, especificamente no caso da China, é agravado pela diferença da cultura. Né? E por ser mais recente. Então, aquela pergunta que eu fiz do arrojo, não é questão de falta arrojo, não é uma disposição individual do empresário brasileiro em querer investir, porque eu acho que ambos os empresários querem investir. É preciso criar regras do jogo, relacionamento estável Olha, é engraçado o seguinte. Uma disposição público-privada. Aqui é um ambiente mais aberto, do ponto de vista da recepção de investimento externo. Sim. Lá é um ambiente mais rígido. Não for assim sempre, agora, né? Nem sei. Mas o que é interessante é que exatamente o que o Kevin mencionou, essa incerteza regulatória afasta o investidor, dificulta o investidor. Lá, você tem uma certa rigidez, você tem muito mais rigidez na China do que no Brasil. Só que é uma rigidez, em primeiro lugar, mais estável. Definida, né? Definida e, segundo, é igual para todos. Eles não discriminam o brasileiro da mesma forma que nós não deveríamos discriminar os investimentos chineses. E sob essa lógica, então, não é, de certa forma, mais favorável para nós entendermos como as regras do jogo funcionam lá, embora provavelmente lá sejam mais fechados também em certas áreas? Por isso que exatamente há muita falta de informação. Por exemplo, os chineses publicam os chamados catálogos de investimento. O que são os catálogos de investimento? Nada mais são do que as regras e os elementos prioritários. O mapa do que vai ser feito, os né? setores prioritários. Então, nós temos que entender um pouquinho melhor o que é prioritário para o governo chinês, enfim, o que eles estão olhando para frente e de que forma nossas empresas podem se inserir nesse contexto de prioridades do governo. Nós estamos na reta final. Kevin, só para explicar para o nosso telespectador, né? Você é chinês, é brasileiro, é filho de chinês. Como é que você explica? Eu sei que você dizia há pouco para nós, né, Cláudio? Ele dizia que fica uma parte do seu tempo no Brasil, uma parte no Oriente. Como é que você faz? Como é que você pode explicar, então, para eles que se você conseguiu entender as nossas regras e a deles, que eles também podem? É verdade. Eu sou filho de chineses, tá? Chinês com alemão. Criado aqui no Brasil, mas também já morei e passo grande parte do meu tempo lá na China. E auxiliando as empresas... Já estudou nos Estados Unidos, é um cidadão do mundo, vamos dizer assim. Verdade. Então, eu acho que para os chineses, isso também, para os brasileiros que vão à China, a primeira coisa que eu digo para os empresários que querem fazer negócio com a China é assim, vá à China, conheça a China, porque isso é fundamental na hora de você fazer qualquer negócio. Claro, isso se aplica para todo o mercado, mas principalmente a China, que é um mundo totalmente diferente que a gente está acostumado. Porém, há imensas oportunidades. Tá? É o país que mais tem recebido investimentos diretos nos últimos anos. Então, ele tem um ambiente propício para isso, tem uma infraestrutura, tem total condição
de abrigar mais investimentos brasileiros. E há grandes oportunidades. A China está também fazendo uma transição entre um crescimento baseado em investimento para consumo. Né? E o Brasil ele está justamente indo no contrário. O Brasil precisa de mais investimentos e reduzir um pouco a dependência no consumo. Então, como a China vai consumir cada vez mais empresas brasileiras, como o Cláudio citou, de cosméticos ou outras, né, de alimentos, de sistemas de TI, o Brasil hoje tem grande automação bancária é um exemplo primordial. A China, com essas reformas todas que ela vem passando, vai ser um mercado cada vez mais propício para receber essas indústrias brasileiras. Eu não vou te perguntar, cara, porque você não é chinês, né? Mas está querendo ser, né? Tá querendo ser. Faz um ótimo papel. É verdade, está fazendo um estudo muito importante, usando a sua inteligência. Eu trabalhei muitos anos com a China quando eu estava no Banco Mundial, né? Certo. E a China realmente mudou. As mudanças, a pessoa não deixa de... Em um ano, já não reconhece. Exatamente. E eu acho que o que o Kevin mencionou é uma coisa muito importante. A China está se abrindo cada vez mais, número um, e o consumo chinês do cidadão, das famílias, vai explodir nos próximos anos. E está aumentando. Está aumentando e a prioridade do governo agora está mudando no investimento para o consumo doméstico, para a melhoria da qualidade de vida das famílias chinesas. E aí nós temos grandes oportunidades. E se é preciso divulgar, é isso que estamos fazendo aqui. Queremos agradecer a participação. Primeiro você, né, que acompanhou com tanto interesse esse assunto que realmente é palpitante. A Cláudia Fristrack, a Kevin Tang, os dois, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, até o próximo Conta Corrente Especial. Tchau, pessoal.